Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Hoje é dia 29 de maio de 2018, hoje é terça-feira. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículo do 28 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem. Se nós formos recordar, é aquele jovem que cumpre todos os mandamentos e se apresenta a Jesus querendo segui-lo. Mas quando Jesus fala para ele se desfazer de todos os bens que ele tinha, dar aos pobres e segui-lo, aquele homem fica triste, porque era muito rico e era apegado à sua riqueza. Nós vemos que aquele homem é religioso, ele cumpre os mandamentos, ele está ali fazendo aquilo que os mandamentos mandam. Mas quando é preciso, ele dá um passo adiante, um passo de amor, um passo de desapego para seguir a Jesus. Ele se entristece e escolhe o dinheiro e deixa Jesus de lado. E isso Jesus fala para tudo, para os discípulos, porque os discípulos falam para eles que deixaram tudo para seguir o Cristo, qual é a recompensa? Porque para Jesus, aquele jovem, era muito mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Justamente por causa desse apego material, apego às coisas desse mundo. Mas nós vemos que os discípulos deixaram tudo para seguir o Mestre, para seguir a Jesus. Qual é a recompensa dele? Jesus fala: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pais, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Receberá tudo isso, casa, irmãos, irmãs, campos, só com um detalhe, com perseguições. Isso nessa vida, mas no mundo futuro, a promessa para todos aqueles que seguem o Cristo, se desapegam das coisas desse mundo, é a vida eterna. Essa é a verdadeira promessa do Cristo. O Cristo não nos promete nada desse mundo, apenas as perseguições para aquele que resolve seguir verdadeiramente o Cristo. Aquele que tem esse desapego às coisas materiais. Nós devemos escolher verdadeiramente a quem devemos servir, se a Deus ou o dinheiro, porque as dois não podemos servir, é incompatível. Justamente por causa desse apego, nós devemos colocar Deus, o Cristo, em primeiro lugar da nossa vida. Depois tudo será acrescentado. E a vida para aquele que quer seguir ao Cristo não é muitas vezes uma vida de facilidade, mas uma vida de perseguições, de dores, de sofrimento. Qual é a verdadeira recompensa que o Cristo quer para nós? É a vida eterna. Muitos que hoje são humilhados, são perseguidos, caluniados, difamados, são os últimos, mas serão os primeiros no reino de Deus.
Muitas desses que vivem, desfrutam das coisas, das facilidades desse mundo de hoje, muitas vezes nós olhamos e achamos eles os primeiros, mas esses serão os últimos. Cristo, meus irmãos, quer que nós servimos verdadeiramente a Ele, que o Cristo seja o principal motivador das nossas vidas, que nós consigamos nos desapegar das coisas desse mundo, para ter o Cristo como o centro da nossa vida. É o nosso servir, a nossa humildade. Como Cristo falou aos discípulos, quando eles disputavam entre si quem era o maior entre eles, Jesus falou: quem quiser ser o primeiro, ser o maior, seja o servidor do seu irmão. É isso que o Cristo quer, essa humildade, esse desapego em serviço do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, um bom dia a todos, que a paz e o amor de Cristo esteja com cada um de vocês e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.